Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Marcos 16:15. Não seria nem necessário abri-la, não é? Nós temos aqui, na parede frente ao púlpito, ele escrito de forma bem grande. Se coloque em pé, se você puder. Nós vamos ler apenas este verso e nós vamos meditar sobre ele com o título A Prática do Ide. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, a palavra de Deus diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler juntos? Juntos então. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podem se assentar, irmãos. Eu sei que alguns slogans nos ajudam muito, por exemplo, ali num cartaz que temos sobre missões, ao slogan que eu estou falando, missões se faz indo, orando e contribuindo. Qual a sua posição? E é um slogan que nos traz bem a ideia do que queremos tratar, questões missionárias. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que aquele indo, por vezes, por alguns crentes, é entendido como sendo referência apenas aos missionários. E não é isso que está dizendo ali. Indo diz respeito a todos nós. E é desse indo que nós vamos falar hoje. Enquanto vamos indo pelo mundo, andando em nossa vida, nós estamos nos referindo a pregar a Cristo e o seu evangelho àqueles que estão perdidos. Então o ide diz respeito a todos nós. E esse slogan que usamos para missões também diz respeito a todos nós, e principalmente o indo, não apenas aos missionários, mas a cada um de nós, servos de Jesus Cristo. Eu vou lhes falar 3 questões específicas sobre isso. A primeira delas é que nenhum salvo em Cristo tem justificativas para não praticar o ide. É a primeira questão. Nenhum de nós que conhece a Jesus Cristo tem alguma justificativa plausível, aceita, para não praticar o ide. Em segundo lugar, todo salvo em Cristo pode e deve praticar o ide. Essa é a ordem. Todos nós podemos e devemos. E em terceiro lugar, terminarmos falando sobre a prática do ide, como a prática do ide abençoa a igreja e os salvos em particular. Vamos começar então por essa primeira questão. Nenhum salvo possui alguma limitação que o impeça de cumprir o ide. Não sei se vocês têm prestado atenção, aqui na frente da igreja nós fizemos isso, em relação à marcação no piso, na calçada da igreja para as pessoas cegas. E não somente a marcação para as pessoas cegas, mas nas calçadas, nas pontas das calçadas, existe a entrada para cadeirantes, não é? Para que não precise erguer a cadeira, passar sobre o meio-fio. Lá em Ribeirão Preto, na igreja, foi preciso colocar um elevador no prédio, porque eles exigiram que todos tivessem acessibilidade ao prédio, aos locais do prédio. E nós vivemos um tempo assim. Muitas alterações são feitas em prédios, em passeios públicos, para atender as pessoas que nós chamamos de PNE, pessoas com necessidades especiais. E é claro que há questões, por mais que haja esse bom senso e esse esforço, há questões que para essas pessoas são impossíveis. Por mais que nós façamos alterações para isso, essas pessoas com necessidades especiais continuarão com questões que, pelo preço ou por questões realmente de construção, não são possíveis de serem alterados para atendê-las. Mas agora, você já pensou nisso a respeito do crente? Se o mundo precisa fazer isso para atender às necessidades pessoais das pessoas, nós não temos crentes com necessidades especiais. Não há nenhum crente que possa dizer que possui alguma limitação para praticar o ide.
Nenhum de nós pode argumentar que não pratica o ID porque é um crente com necessidades especiais. Não. Observe que Colossenses 2,10 diz: estais perfeitos nele. Perfeitos é o quê? Completos. Cada um de nós é um crente completo em Cristo. Não somos portadores de necessidades espirituais especiais que nos impeçam de realizar alguma coisa na prática do ID. Todos nós temos, da parte de Cristo, tudo aquilo que precisamos. Então jamais se considere, ou considere de você, de alguém, que um cristão não pode praticar o ID por esta ou aquela razão. Não há nada que nos impeça, não há nada que nos proíba. Todos nós devemos praticar o ID porque estamos perfeitos em Cristo. Nada nos falta, nenhuma capacidade nos foi tirada. Se isso é verdade, também é verdade que nenhuma condição da vida antes de Cristo impede um salvo de praticar o ID. Não importa de onde você veio, não importa quem você era antes de conhecer Cristo. Nada na sua vida anterior a ser uma nova criatura te impede de praticar o ID do Senhor. Quer um exemplo? Atos, capítulo 8, verso 3, fala de Saulo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Lembra quando Estevão foi morto? Aos pés de quem foram lançados as vestes dele? De Saulo, um perseguidor da igreja. Você quer alguém de passado mais sujo do que Saulo? Você quer alguém com menos, vamos dizer, como a expressão que se usa hoje, moral do que Saulo? Mas observe 1 Timóteo, não mais sobre Saulo, mas sobre Paulo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Tudo aquilo que Paulo fez contra a igreja antes de conhecer Cristo não era motivo para impedi-lo de praticar o ID. Você lembra como Atos revela os primeiros encontros da igreja primitiva com Saulo, com Paulo? Eles tinham medo dele. Quem sabe ele está vindo para o nosso meio para nos espionar? Quem sabe logo depois dele, vêm os guardas e nos prendem, vão nos colocar na prisão por sermos crentes. Eles tinham dúvidas, tinham receio a respeito de quem era Paulo, e esse receio foi quebrado com o tempo, mas nada do que ele fez contra a igreja o impediu de ser um pregador do Evangelho. Nada do que ele fez antes de conhecer a Cristo o impediu disso, porque a única exigência para a prática do ID é que a pessoa tenha se arrependido de seus pecados e depositado sua fé em Cristo. Pronto, temos mais um soldado de Cristo a pregar o Evangelho. Mas aquilo que aconteceu anteriormente não impede nenhum homem ou mulher de participar da pregação do Evangelho. É interessante isso. No norte do país conheci um homem, lá eles chamam de jagunço, ou seja, um homem que ganhava a vida tirando a vida de outros homens. Ou seja, aqui em Goiás talvez nós chamaríamos de um matador, não é? Ou no sul do país de um matador de aluguel. Acredite, há pessoas assim. E esse homem testemunhava de uma forma muito eficaz, dizendo que ele lia Romanos capítulo 6, falando sobre os membros do corpo que foram usados para o pecado, mas agora eram usados para a glória de Deus. E ele dizia sobre ele mesmo: essas mesmas mãos que o pecado usou para tirar e condenar outras pessoas, essas mesmas mãos hoje entregam folhetos, seguram a Bíblia, cumprimentam pessoas e as convidam a vir a Cristo. É isto. Aquilo que aconteceu antes de Cristo serve apenas como um testemunho do poder de Cristo para transformar vidas, mas não impede ninguém de pregar o Evangelho. Não há nada na sua vida antes de Cristo que te impeça de ser um pregador do Evangelho. Conheço irmãos em Cristo que foram apenados, cumpriram penas em presídios, que hoje são pregadores do Evangelho, sem nenhum receio,
sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, mas com testemunho do que Cristo foi capaz de fazer por eles. Então tenha em consciência isso. Nada no passado te impede de praticar o ID. E agora também, nenhum ministério para o qual Cristo chame um salvo o impede de praticar o ID. Ou seja, nenhum trabalho que Cristo tenha nos dado nos isenta de praticar o ID. Observe algumas questões sobre isso. Alguém pode dizer assim, um pastor pode dizer: o Senhor me chamou ao pastorado, estou muito ocupado para praticar o ID. Claro que no pastorado você tem compromissos e obrigações que ocupam o seu tempo e o seu trabalho, mas em local algum da palavra de Deus está escrito, porque um homem foi chamado ao pastorado, ele está isento de praticar o ID. Muito pelo contrário, observe o que Paulo diz a Timóteo: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Todo pastor precisa ser um ganhador de almas, um evangelista, um pregador do evangelho. Nenhum pastor está isento de ser um praticante do ID, da pregação do evangelho. Ser pastor não isenta ninguém disso. Em segundo lugar, alguém pode dizer: fui ordenado ao diaconato, devo servir às mesas. É claro que a Bíblia chama os diáconos a servir às mesas, mas da mesma forma que falei de Timóteo, observe o que Atos capítulo 6 nos fala. Logo no princípio do capítulo 6, nós somos informados como foram escolhidos os primeiros diáconos. E entre eles, no verso 5 está escrito, Filipe. Filipe foi um desses primeiros diáconos a ser escolhido. Mas em Atos 8, nós vemos o quê? Observe o verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe era um diácono e praticante do ID. E aqui em Atos 8 nós o encontramos no caminho, pregando ao eunuco da rainha de Candace e anunciando aquele homem o evangelho. Ganhando aquele homem para Cristo, o batizando em nome do Senhor Jesus e prosseguindo no ministério de pregar. O diaconato não impede nenhum homem de praticar o ID. Em terceiro lugar, alguém pode dizer: o Espírito Santo me deu um dom específico, este é o meu foco. Eu vou usar um exemplo: o dom de ensino. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, olhe, uma vez que o Senhor me chamou para ensinar a palavra, eu vou me dedicar a isso. Eu não posso me dedicar ao ID, eu não posso me dedicar à salvação de almas. Eu preciso ensinar aqueles que já são salvos a verdade do Evangelho. Mas ouça uma coisa: em nenhum lugar da Bíblia a prática de um dom dado pelo Espírito Santo inclui um salvo da prática do ID. Não importa qual é o seu dom, você não está excluído da prática do ID. Você pratica o seu dom, e praticando o seu dom, você também pratica o ID e pregai o Evangelho. Então preste atenção nisso. Ser membro do coral não te isenta de praticar o ID. Trabalhar na portaria da igreja não te isenta de praticar o ID. Trabalhar no berçário não te isenta de praticar o ID. Trabalhar como intérprete no Efatá não te isenta de praticar o ID. Trabalhar na projeção ou no som não te isenta de praticar o ID. Ser dizimista não te isenta de praticar o ID. Participar da promessa de fé não te isenta de praticar o ID. Porque todo salvo em Cristo está apto e capacitado a praticar o ID. Eu estou dizendo isso porque é dever de quem? Meu e seu. Todos nós. Não há desculpas. Não há nada que te isente disso. Eu sou jovem demais? Eu sou velho demais? Não. Todos nós estamos aptos a praticar o ID do Senhor. Então podemos dizer agora que todo salvo em Cristo pode e deve praticar o ID. Eu vou chamar a atenção de vocês para o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Paulo ali, eu vou usar os exemplos que Paulo nos traz ali. Paulo ali trata dos seus direitos como apóstolo e como fundador daquela igreja. Ele, por exemplo, possuía o direito de receber sustento da igreja para manter o seu ministério de pregação. A igreja em Corinto
dava esse direito a outros que não foram os fundadores da sua igreja, a outros que surgiram ali trabalhando também. Porém, Paulo, mesmo assim, abriu mão de ter esse direito. Observe, por exemplo, nos versos 11 e 12. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Olha o que ele diz: antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Paulo aqui nos dá um exemplo claro: nós suportamos tudo em prol de praticar o ID. Eu suporto qualquer coisa para continuar praticando a ordem que o Senhor me deu. Então, com isso que Paulo diz, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas: não dependa da atitude de outros crentes para com você, para então praticar o ID. Se você esperar a opinião ou encorajamento de outros crentes, provavelmente você jamais praticará o ID. Não é uma coisa que você precisa esperar alguém dizer a você que vá, ou alguém te dar uma ordem, você já a tem. Então, dentro disso, algumas coisas. Não baseie seu trabalho em reconhecimento humano. Você pode dizer: eu saio para pregar o Evangelho, prego o Evangelho no meu trabalho, prego o Evangelho na faculdade, mas parece que ninguém reconhece isto. Se você vai esperar praticar o ID, o reconhecimento humano, ao contrário disso, você tem que ter a atitude de Paulo. A atitude da igreja em Corinto era negativa para com Paulo. Muitos deles nem mesmo sequer o reconheciam como apóstolo, mesmo ele sendo pai na fé deles. Isso importava? Não. Em segundo, não busque ânimo no fato de receber louvor dos homens. Paulo era difamado por aquelas pessoas. Ele não recebia louvor, mas difamação. Homens que não haviam feito nada perto de Paulo eram louvados, mas ele, que tanto fizera, era menosprezado. Você vai praticar o ID, você não precisa nem do reconhecimento, nem do louvor dos homens. E também, não dependa de títulos eclesiásticos. Se Paulo era não reconhecido como apóstolo por eles, isso tanto importava. Ele havia recebido uma ordem de Cristo. Você não precisa ser consagrado evangelista para pregar o Evangelho. Você não precisa ser consagrado a pastor ou a diácono. Você não precisa de uma ordem específica de ninguém, você já tem de Cristo Jesus para praticar isso. A honra e a glória não virão dos homens, virão de quem? Do próprio Senhor. Quantos de nós não desejamos ouvir no céu: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa virá dele. Não faça contabilidade do que você está realizando. Deixe que Cristo faça e dê a recompensa no céu. Também, tenha a atitude certa para com a prática do ID. Notem que em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Ou seja, não se glorie em si mesmo. Não se considere melhor do que os outros porque você anuncia o Evangelho. O Evangelho não veio de você, o Evangelho não depende de você e nada nele é ideia sua. É como um vendedor que vende um remédio e se orgulha das propriedades daquele remédio, dizendo que o remédio faz isso, isso e aquilo. Não foi ele que produziu o remédio, não foi ele que inventou o remédio, e o remédio faz a sua ação independente dele. O Evangelho é assim. Nada no Evangelho veio de nós. Somos apenas embaixadores de Cristo. Então tenha a atitude certa, não se glorie de pregar o Evangelho. Paulo também disse: porque se anuncio o Evangelho, me é imposta esta obrigação. Compreenda que você está apenas cumprindo sua gloriosa obrigação dada por Cristo.
A palavra obrigação aqui tem um sentido de peso, uma compulsão, uma necessidade que a pessoa tem. Algo está pressionando. Então, o que é esta gloriosa obrigação? Ela é gloriosa porque ela foi nos dada por Cristo. Observe o que Paulo diz em Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Foi a pergunta de Saulo ainda a Cristo no caminho de Damasco. E o Senhor lhe respondeu: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Quando o Senhor envia o seu servo a cuidar de Paulo, ele o envia com a seguinte orientação: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Para Paulo, realmente pregar o evangelho é uma obrigação para a qual ele foi comissionado. Era uma gloriosa obrigação. E não é para mim e para você também? Tenha como isso. Nós somos comissionados por Cristo. Uma ordem foi nos dada por Ele. Se alguma autoridade do nosso país te desse uma ordem, muito provavelmente você a cumpriria e gostaria que outras pessoas soubessem que você fez aquilo porque esta ou aquela autoridade lhe mandou fazer. Eu lembro no exército, quando alguém de alta patente mandava com que outro fizesse a ordem, ele queria que todos soubessem: olha, o general tal me mandou fazer isso, porque isso era carregado com a autoridade e a posição daquele homem. Nós pregamos o evangelho por comissionamento de Cristo. Não há maior glória do que dizer: eu faço isso porque Cristo mandou que eu fizesse. O meu Salvador disse que assim eu fizesse. E também, reconheça quão miserável você seria se não pregasse o evangelho. Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Eu sei que há muitas interpretações desse texto, mas talvez a mais importante delas seja a seguinte: Paulo diz: ai de mim, se eu não pregasse o evangelho, significa que eu ainda seria um perseguidor da igreja, um perdido, um condenado, um inimigo de Deus. Você está pregando o evangelho, graças a Deus por isso, quer dizer que você já foi alcançado por Ele, quer dizer que você já foi salvo por Cristo. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se eu não prego o evangelho, quer dizer que eu sou um alvo do evangelho. Você pode pregar o evangelho, graças a Deus por isso, você é um salvo. Glória a Deus por isso. Muito pior seria se você estivesse do outro lado, sem conhecer a salvação e sem conhecer o Senhor. Ai de mim realmente. O que seria de mim se eu não estivesse pregando o evangelho? E para terminarmos, a prática do ID abençoa a igreja e os salvos em particular. Como que essa prática abençoa a igreja? A igreja e as pessoas são abençoadas pela ação do Espírito Santo na vida delas e da igreja. Olhando especialmente para a igreja e para os crentes, observe, por exemplo, Atos capítulo 5. Lembra os discípulos que haviam fugido amedrontados quando Jesus foi preso? Com medo das autoridades romanas, com medo das autoridades judaicas? Pois é, em Atos 5, nós temos eles novamente encontrando essas autoridades. O texto diz assim: chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Alguns dias atrás você está vendo o quê? Eles fogem, eles negam, eles se escondem, eles estão com medo dessas autoridades. Você conhece Jesus? Eu não. Olha, eu te vi com ele. Não, não era eu. Não foi isso que Pedro respondeu? Agora eles estão diante das mesmas autoridades. São açoitados pelo nome de Jesus, e o que o texto diz? Saíram regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a
Jesus Cristo. Sabe por que isso aconteceu? É isso que acontece quando crentes praticam o ID. Crentes medrosos, crentes sem coragem, são transformados em homens do qual o mundo não é digno. Por quê? Porque tiveram o poder, receberam o poder e têm o desejo de compartilhar Cristo com as pessoas. Em Atos capítulo 13, há narrado um trecho sobre a igreja em Antioquia. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui é narrado que Barnabé e Paulo são enviados à pregação aos gentios. É o início da primeira viagem missionária. Mas deixa eu dizer algo. Isso aconteceu aonde? Em Antioquia da Psídia. Sabe onde isso devia ter acontecido? Jerusalém. Por que não aconteceu? Porque a igreja em Jerusalém simplesmente esqueceu de praticar o ID. Uma igreja de gentios, pela prática do ID, foi abençoada, tornada e capacitada a ser uma igreja missionária. A prática do ID faz ou não faz diferença? Crentes capacitados a serem corajosos diante das lutas. Igrejas capacitadas a serem missionárias. A prática do ID abençoa a vida de crentes e igrejas de uma forma que talvez nós não possamos imaginar. Também, a prática do ID abençoa a vida dos salvos em particular. E eu quero terminar falando sobre isso. Eu creio que crentes são abençoados pela prática do ID em todos os momentos da vida, mas eu quero citar aqui 3 em especial. Primeiro deles, nesta vida, Paulo diz a Tito e a Timóteo 2 coisas muito semelhantes. Ele diz a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. E ele diz a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Aqueles que praticam o ID têm o prazer de conhecerem seus filhos na fé nesta vida. Não é bom? Todas as vezes que eu vou pregar no Rio Grande do Sul, na igreja de onde saí, o meu pastor, antes que eu pregue, ele sempre diz: venha, meu filho. Ou seja, eu tenho um orgulho de ser filho na fé daquele homem, um orgulho santo, não entendo diferente isso, e sinto que ele sente feliz por isso também, de me chamar de filho na fé, e eu de chamar, e digo a isso todos, ele é o pai da fé de toda a minha família. Só ele é assim. Só ele é o nosso pai na fé. Não há outros. Paulo disse isso também no Novo Testamento. Nesta vida nós somos abençoados tendo filhos na fé. Que coisa gloriosa. Mas isso ainda se estende à volta de Cristo. Olha o que Paulo diz. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Agora Paulo olha para aqueles a quem ele ganhou para Cristo, e ele está dizendo que ele receberá uma coroa de glória reservada àqueles que ganham almas. E que eles seriam a coroa de glória dele quando Cristo retornasse. É como se ele pudesse dizer: Senhor, eu recebi a sua salvação, estão aqui os demais a quem eu também anunciei essa verdade, estamos indo todos ao céu juntos hoje. Ganhar almas é uma alegria nesta vida, e será uma alegria incrível no arrebatamento. Eu penso, quando chegarmos no céu, pessoas que pregamos o Evangelho e nunca mais vimos, quantas delas estarão lá? Jamais pensamos que elas tenham vindo ao conhecimento de Cristo. Comigo aconteceu diversas vezes já, nos lugares por onde passei nesses anos, de pregar o Evangelho a pessoas e depois receber uma mensagem delas mesmas ou de outros, ou ver uma foto daquelas igrejas e podendo olhar: olha, mas eu preguei a esse, agora ele é da igreja. Eu tive uma surpresa alguns dias atrás, ao ver um jovem que eu preguei o Evangelho na sua juventude, sendo diácono de uma igreja. Olha onde Cristo levou. Se eu pude plantar e outro colheu, graças a Deus por isso. Mas é uma alegria que vamos carregar por toda a vida.
E além disso, o profeta Daniel nos diz algo sobre o futuro que é muito interessante. Ele diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor no firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós entendemos essa descrição como o brilho que os salvos terão na eternidade junto de Deus. Entendemos que esse brilho terá diferentes capacidades, uns brilharão mais do que outros, e será por quê? Porque serviram, glorificaram a Cristo, praticaram o ID, foram salvadores de almas, e nós vamos identificá-los durante toda a eternidade. É nesta vida, é no arrebatamento, é na eternidade. Aqueles que praticam o ID serão lembrados para sempre. Sempre, sempre. Eu quero terminar falando sobre a prática do ID, usando o exemplo de Lucas 19, quando Jesus Cristo adentrou em Jerusalém. Nós chamamos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Aquelas pessoas estenderam suas roupas para que o jumentinho que Cristo estava montado passasse sobre elas. Eles já haviam feito isso para outros reis, e quando estavam fazendo isso, estendendo suas roupas para que ele passasse, eles estavam reconhecendo a Jesus como rei. Bendito que vem em nome do Senhor. É isso que eles estavam dizendo, reconhecendo quem Jesus Cristo era. Alguns dos fariseus se condoeram por isso e disseram: mestre, manda que eles parem. Você lembra da resposta de Jesus? Digo-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso se tornou verdade. As ruínas do templo de Jerusalém confirmam: Jesus Cristo esteve ali. Elas continuam a testemunhar. Mas me chama a atenção pelo seguinte: se aqueles homens se calassem, Deus teria outros meios. Mas, irmãos, que glória é ser um instrumento nas mãos de Deus. A prática do ID é isso: glorificar a Deus através da minha vida. O que você está fazendo, o que você está recebendo para fazer isso? Talvez algum incrédulo pergunte, e você diga: não estou recebendo nada. Mas ao mesmo tempo estou recebendo tudo. Não há glória maior do que anunciar Jesus Cristo. Não há prazer maior do que isso. Você tem praticado o ID no seu dia a dia? Como eu disse no início, talvez você pense que é uma prática apenas aos missionários. Não é. É uma prática para mim e para você. O que está escrito aqui em cima? Todas as vezes que adentramos na igreja, nós ouvimos e vemos escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Para nós nunca esquecermos do grande privilégio que temos. Vamos orar, irmãos.